Eu quase desisti de criar jogos por conta de um primeiro grande projeto fracassado, mas um segundo projeto mudou tudo. Fala rapaziada, eu sou o Noxtod e nesse vídeo você vai acompanhar a jornada de como eu saí de um projeto travado para um jogo quase finalizado, adaptado para o meu TCC, cheio de mecânicas novas que eu nunca imaginei usar. Minha jornada se divide em 3 momentos. O primeiro foi lá em 2023, no auge do segundo ano do ensino médio. Eu descobri um app chamado Game Creator. Era simples, talvez pior do que o Scratch, mas um artista com vontade faz sua obra até com carvão. Tal app que infelizmente sumiu da Play Store, mas foi ele que me deu o primeiro empurrão para colocar a mão na massa. Era um jogo simples, plataforma com tiro, sobre eliminar aliens e UFOs em uma cidade e você era um cachorro. Eu não tenho imagens de como era esse jogo, porque o celular que fez esse projeto quebrou e era um Galaxy J4. Mas tem essa imagem em pixel art de como eu lembro ser o personagem principal. Desfecho. Foi um começo glorioso? Não, mas sem dúvidas um degrau fundamental. O segundo momento foi peculiar. Assistindo vídeos como do Gu Select, Gema Bliss e Cube Legal, a chama de criar jogos acendeu de novo. Baixei a Godot porque ela casava certinho com o que eu aprendi no meu curso. Mas no final do download, erro. Meu PC não tinha suporte. Na hora o choque foi tão grande que eu desisti. Brincadeira. Fiquei desanimado sim, mas a sorte virou. Uma semana depois, ganhei um notebook melhor de um parente. Sem esse apoio, nada disso aqui seria possível. Gratidão eterna. Agora com um notebook capaz, cadê o jogo? Você deve estar se perguntando. Bom, enquanto ao jogo, acabou surgindo de uma personagem original que eu tinha criado e o nome dela, por enquanto, é Zoe. Comenta aí se você acha interessante deixar assim ou sugere um nome que você acha que combina mais. Tem outros desenhos além desse, mas sem dúvidas esse é o mais completo, por isso que eu decidi colocar ele. Demorou cerca de 40 horas para fazer o model sheet, e tem algumas informações sobre ela nessa tabela. E sobre o jogo, eu fiz ele meio que complexo, do estilo meio roguelike e meio Metroidvania, chamado Narval and Batch. Eu tenho esses vídeos para mostrar o que teve de gameplay até o seu inevitável fim. E aí, eu consegui avançar mais do que isso? Na verdade, não.
Sinceramente, se eu pudesse dar uma dica para o eu do passado, seria: siga o conselho dos youtubers experientes, de não fazer o seu primeiro jogo ser o dos seus sonhos, em uma grande escala, porque pode virar algo que você não pode lidar. Eu recorrentemente estava aumentando o escopo, criando um efeito bola de neve. Até o Google Select deu uma dica sobre isso, olha só. Faça um jogo simples, tipo um Pong ou Flappy Bird com personagens que você desenhou, ou até uma ideia bem simples que você teve. Mas lembra de começar simples, não vem com GTA 7 não. Imagina só, eu quero aprender a tocar guitarra e eu escolho essa aqui como a primeira música pra eu aprender. Ok, fez seu jogo simples? Agora você faz mais jogos simples, para aprender mais ainda. Fazer alguns jogos curtos é o jeito mais eficiente de aprender a fazer jogos, e não só sou eu que tô dizendo isso não. O cara que fez esse jogo concorda, e o cara que fez esse jogo concorda também. My number one for every single person who makes games, make small games, a lot of them, as many as you possibly can. Quando eu percebi, a conta chegou, e era tarde demais. Os gráficos em pixel art, que eram em 128 por 128, teriam 2 protagonistas, com cada tendo uma média de 12 sprites e 24 armas diferentes, todas frame por frame. Me destruiu, era simplesmente impossível. Acabou que virou uma relação tóxica de eu gostar de algumas coisas aqui e ali, tipo a protagonista, os robôs rosquinha, e a Lori, e também as caixas de diálogo. Mas com tanto peso nas costas, era melhor eu engavetar o projeto até eu ter mais experiência. Eu lembro de ter ficado muito mal no dia, porque eu queria ter concluído esse projeto, e se passaram 2 meses após isso. O terceiro momento surgiu de uma ideia boba, que era criar uma cópia do jogo chamado Gunzo. Do youtuber Ironic Roceiro, para eu melhorar minhas habilidades de programação, e não tinha nenhuma pretensão além de aprendizado, que virou: e se eu criar minha própria versão de Gunzo com novas mecânicas? Dessa vez eu não ia me sabotar novamente. Falei: eu preciso de gráficos mais simples, que fez o jogo ter gráficos 32 por 32, que eu gostei bastante e me permitiram focar em coisas como Jump Buffer e Coyote Time. Você deve estar se perguntando o que é isso e para o que serve. É simples. Momento aprendizado. Coyote Time é um tempo geralmente de poucos segundos, com a função de permitir sair de uma plataforma por alguns instantes e ainda assim seu pulo ser registrado para os controles parecerem mais justos e responsivos. O Jump Buffer é pular instantes antes de cair no chão e registrar o novo pulo como se você já estivesse no chão, para gerar uma gameplay mais fluida e gratificante. É sério? Que voz é essa? Ronaldo! Com menos de um mês, eu já tinha um resultado. Eram alguns objetos, como caixa de munições, espinhos, uma mola, um laser, um botão e uma caixa. Uns foram removidos por decisões futuras. E esse é um vídeo de como estava ficando a fase de teste. Nessa fase, eu lembrava de ter muita dificuldade com sinais e física, principalmente colisão.
Acabou que o gênero do jogo ficou como puzzle platformer. Também tem essa print antes da grande mudança. Nesse período começou o TCC do meu curso, que eu vou dar um breve resumo. Eu tinha feito um organizador de tarefas chamado Zatik. Tem essas imagens de como ele estava ficando. Teve até uma concept art de como seria o jogo do TCC, mas eu tinha uma outra ideia, na verdade. Eu e nem meu amigo, que podemos chamar ele de Mahoraga Advogado, que está fazendo o TCC junto comigo, estávamos interessados o suficiente. Veio a frase que seria legal se fizéssemos um jogo para o TCC, e por sorte o professor ouviu e aprovou a ideia, que nos permitiu abandonar o organizador de tarefas e usar o jogo que eu já estava fazendo, que nem tinha um nome, apenas um tampa-buraco, que era Hex Puzzle, onde Rex é o nome do personagem principal, que é esse cachorro branco que eu fiz, e puzzle que significa quebra-cabeça, mas enfim, o nome final ficou Vovel Void, sendo Vovel vogal e Void vácuo, porque as fases se passam no espaço. Por que não tem estrelas? Simples, eu não consegui fazer. Era uma coisa que eu queria colocar, mas infelizmente não deu. Mostrando o nosso jogo para o professor, ele disse que estava legal, mas teria que ter um valor social, que acabei decidindo ser aprendizado simples sobre alguns animais, mas a mecânica principal ainda não estava definida. Uns dias depois, um outro professor sugeriu ter letras colecionáveis. Com essa ideia na cabeça, lembrei que Gunzo foi inspirado em Moonleap, que surgiu de uma Game Jam com o tema "E a noite mudou tudo". E se meu jogo as letras alterassem coisas no cenário? Depois de cerca de 6 a 12 horas diárias semanais, já tinha fases completas jogáveis, sobre você coletar vogais que fazem plataformas desativarem ou ativarem e letras consoantes desativarem ou ativarem espinhos. Vou concluir essa fase para vocês verem o fluxo de gameplay. Enquanto a música era para o Mahoraga Advogado fazer, mas no processo dele fazer as músicas, ele conseguiu fazer 3, que corromperam. Triste, mas não tinha o que fazer. Agora estou usando música de uso livre. Eu poderia me estender e revelar várias outras mecânicas do jogo, mas eu prefiro que você jogue. Ele está disponível gratuitamente no itch.io, tanto para o Windows quanto para o celular. Se você gostou dessa jornada, eu ficaria muito grato se você jogasse e deixasse seu feedback lá. O que está legal, o que funciona, o que pode melhorar. Dependendo do feedback de vocês, quem sabe eu não realizo o sonho de lançar uma versão comercial completa na Steam. Mas por enquanto é isso. Obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!